Muito boa noite, pessoal. Vamos chegando aqui para nossa live Como trabalhar nos Estados Unidos. Nós vamos abordar os vistos americanos. Vamos colocar aqui, ó, dúvidas sobre vistos americanos. Vistos americanos, coloque aqui. Maravilha, porque hoje, pessoal, hoje o bicho pega. Prontinho. Prontinho. Hoje o bicho pega. Por quê? Vocês vão descobrir que existem muitos tipos de vistos americanos e que só falam para vocês assim o básico. Ah, fala visto de trabalho, visto de turismo e tem muita coisa legal para a gente passar para vocês. A gente trouxe um especialista da área, o Pedrão. Primeiro eu vou conectar aqui o Henrique com a MBA University. Deixa eu ver se ele está por aqui já. Pronto. Entrar ao nossa conversa aqui. Boa, fala Henricão, beleza? Fala, Fábio, beleza? Tranquilo? Deixa eu aumentar aqui o volume. Ajustar aqui. Beleza. Tudo certo. Pessoal, então é hoje, hein? É hoje. Pronto, vou chamar aqui o Pedro para a gente já começar com tudo. Sem mais delongas. Aproveitando, pessoal, isso faz parte das nossas lives do MBA University, nossa escola da Flórida, que veio para revolucionar o mercado. Fala, Pedro, tudo bem? Fala, Caramba, Pedrão. que dupla, hein? Fábio e Henrique, aí é demais para mim, é muita pressão. Boa noite, Fábio, boa noite, Henrique, boa noite a todos que estão nos ouvindo e que nos ouvirão. Boa noite a todos. Muito boa noite. Pedrão, primeiro se apresenta. Como que você foi parar nos Estados Unidos? Fala um pouco sobre a sua carreira, até o pessoal te conhecer, porque a gente vai ter muita coisa próxima daqui para frente. Muito legal, cara, muito legal. Então, eu sou o Pedro, eu sou especialista em mobilidade global. Hoje trabalho na AG Immigration, que é um escritório situado em Washington. Tem escritório na Califórnia, tem escritório em Boston e tem escritório na Flórida, que é onde provavelmente vocês estão se referindo mais ali em Orlando. Então, eu tenho um processo migratório rolando em meu nome, então sim, foi uma decisão demorada para ter sido tomada na minha casa. Então, esse processo migratório está rolando. E hoje eu fico muito nos Estados Unidos a trabalho, volto. Como hoje a nossa maior conta está no Brasil, então também passo muito tempo no Brasil. Por isso, quando você me perguntou, Fábio, pô, você vai estar aqui em novembro? Eu falei, pô, vou. Né? Mesmo se eu não tivesse, eu ia dar um jeito para estar, porque eu tenho que estar colado com vocês. E uma coisa importante sobre mim, que eu acho que fica muito legal com a conexão aqui com a Yomi Banco, a Yomi Banco University, é que eu vim no setor financeiro, Fábio e Henrique. Eu trabalhei 20 anos no setor financeiro, no maior banco privado do Brasil e saí do setor financeiro num banco de investimentos que é um dos maiores bancos de investimento também do Brasil. Então, conheço bem o que o teu público vive, conheço bem o que seus alunos passam, conheço com profundidade corretoras, bancos, então acho que dá para juntar bem vistos migratórios e de trabalho com a vida do bancário, do profissional do mercado financeiro, corretoras aqui nessa live. Muito bom. Então, para a gente passar primeiro uma visão, Pedro, como que o mercado americano, vamos pegar aqui, como os Estados Unidos, ele vê o profissional do mercado financeiro brasileiro. Ele é bem visto, ele é bem quisto, como que é essa relação? Sim, isso é muito legal você trazer, Fábio, porque existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de vira-lata, né, nesse mundo, que é a síndrome do brasileiro. O brasileiro ele sempre se acha pior do que realmente é. Então, o brasileiro qualificado, o brasileiro que está com visto legal para poder trabalhar, esse brasileiro ele tem um valor muito grande no mercado financeiro americano. Então, o empregador americano ele olha para esse profissional e ele sabe que esse profissional tem prioridade de atendimento ao cliente, ele sabe que esse profissional fala da experiência do cliente do início ao fim, ele sabe que esse brasileiro tem o driver comercial. Normalmente, a maioria de nós que trabalham nesse mercado sabe que a gente é da área comercial, a gente faz oportunidade de gerar de uma conversa de cafezinho, né? Então, e normalmente o imigrante em geral, e eu incluo sim o brasileiro, é uma mão de obra muito trabalhadora. É uma mão de obra que não está brincando, né? Normalmente deixou o seu país, levou família, levou esposa, filhos pequenos. São pessoas muito trabalhadoras. Então, se você junta o visto correto,
as certificações adequadas, que eu estou vendo que vocês estão falando muito, está muito lindo o conteúdo de vocês. E mais esse profissional que quer fazer acontecer, é uma combinação explosiva que, sim, o brasileiro é muito bem visto pelo mercado profissional americano, não só financeiro, como todos os mercados. Pedrão, eu separei uma pergunta, que eu já vou soltar ela, porque vai muito de acordo com o que o Fábio trouxe. Que mandaram na caixinha de pergunta que a gente abriu, um comentário assim, ó, bancos nos Estados Unidos não costumam contratar brasileiro por conta dos vistos. E aí eu queria que você trouxesse a sua percepção. Como que as instituições financeiras, pela experiência que você já vivenciou, elas veem essa questão do brasileiro que quer fazer essa aplicação do visto? Porque, né, essa é uma pergunta, e quando a gente fala de visto, tem muito brasileiro que a gente está vendo que tem, pô, mas isso aí é só para quem já está lá fora, é só para quem já mora nos Estados Unidos, é só para quem já tem visto de estudante. Então, pela sua experiência, como que as instituições vê essa questão do visto para o brasileiro que está aqui no Brasil ainda? Não, primeiro, Henrique, quero te dar parabéns. Eu sigo você, eu sou meio fãzinho de você, de todos os perfis. Tem vários, né? O meu banco tem vários perfis, né? E aí o último que eu vi, teve um post teu que eu achei, até deixa a dica aqui para quem está nos acompanhando, foi sobre vistos de trabalhos. Né? Você fez um LinkedIn, se eu não me engano, você colocou lá alguns vistos de trabalho. Eu fui lá, dei uma curtida, falei, cara, muito legal o conteúdo, muito rico e super aderente, tá? Parabéns aí pelo conteúdo. Mas respondendo a tua pergunta, Henrique, não só os bancos, mas como empregadores americanos, eles têm muita dificuldade de aplicar vistos imigratórios especificamente de trabalhos para estrangeiros. E aí eu não digo só o Brasil, eu digo estrangeiros em geral, porque é um custo muito grande para uma empresa americana aplicar para vistos de trabalho de estrangeiros. Existe, por exemplo, Fábio, você, Henrique, que estão na ponta de um negócio, sabe que tempo é dinheiro. Então, para uma empresa americana aplicar um visto, ela precisa provar para o governo americano, para o Departamento de Trabalho, que não tem um profissional adequado no seu país, precisa mostrar, fazer um esforço de mostrar que está buscando esse profissional dentro dos Estados Unidos. Só isso demora meses, semanas, meses, para chegar até o momento. O Departamento de Trabalho pode gastar energia com isso, fazer auditorias. Então, às vezes, pode demorar até anos para o Departamento de Trabalho dar autorização para essa empresa trazer para os Estados Unidos um estrangeiro. E aí, depois que ele recebe essa confirmação do Departamento de Trabalho, aí sim que entra o processo de visto de trabalho, aí sim que entra o processo de visto imigratório, que também é demorado no geral. Então, uma empresa, para querer fazer a entrada de um estrangeiro nos Estados Unidos, ela está precisando muito, ela precisa acreditar muito nesse profissional. Normalmente se dá para profissionais que já estão dentro das empresas, e aí ela já conhece o trabalho, já ganhou a confiança, aí sim, talvez valha a pena esse investimento de mudar esse profissional de país, garantindo que a adaptação dele vai ser mais tranquila, vai ter um pouso mais suave do que investir no estrangeiro que ela não conhece e vai gastar um caminhão de dinheiro para levar esse profissional para os Estados Unidos. Consegui responder, Henrique? Foi essa a pergunta? Conseguiu. Eu vou até emendando aqui, que eu tenho muita dúvida. Se deixar, eu vou falando, Fábio, se surgir pergunta, você vai falando aí. Boa. E essas são dúvidas comuns, tá, Henrique? As suas dúvidas são dúvidas bem comuns, cara. Acho que parece que para coincidir que hoje era o dia da live. Eu vi um post no LinkedIn de um cara que ele mora lá nos Estados Unidos e ele falando sobre dica de visto, tudo. E ele trouxe um ponto ali da pessoa ir como turista ali, até para conhecer um pouquinho da cultura e ver se realmente é o que ela quer. E aí, estando no país, ela fazia essa aplicação para o visto de trabalho, que dependendo ali, você consegue se conectar com a empresa ali. E aí ele trouxe esse ponto. Como que você vê essa questão? Talvez daria para eu ir com visto de turismo ali, até para conhecer um pouco mais da cultura da instituição, e lá eu consigo fazer essa transição para aplicar para um visto de trabalho? É mais fácil ou não muda tanto? Não sei se você consegue trazer um pouquinho dessa percepção. Que eu vi, coincidiu de bater com a live, eu achei interessante. Pô, talvez dá para eu vou com visto de turismo, conheço um pouco até do país para ver se realmente faz sentido eu sair do Brasil, vou me adaptar à cultura, e lá, eu estando lá, eu já aplico para um visto de trabalho. Como é que ficaria? Dá para fazer isso? Não, pergunta super interessante. Talvez de 100 pessoas que eu atendo, 101 perguntas disso que você acabou de me perguntar. Porque a maioria está querendo acelerar esse processo, né? Está querendo viver logo a experiência de ganhar em dólar e poder pagar um processo migratório que normalmente não é barato. Mas a resposta que eu vou te dar, aí sim eu vou tomar a liberdade de falar em nome da ID Immigration aqui, que é a empresa que eu represento. A ID Immigration é um escritório de advocacia licenciado dentro dos Estados Unidos e por isso eu não posso dar nenhuma orientação que não esteja alinhada com aquilo que a minha empresa orientaria que eu desse. Então,
a resposta que eu preciso te dar, Henrique, é que a gente não direciona esse tipo de fluxo. Então, assim, a gente sabe que latinos, hispanos, no geral, africanos, asiáticos, costumam fazer esse tipo de fluxo porque precisa ganhar logo em dólar para poder pagar os processos, os custos, mas normalmente isso coloca o processo migratório desse estrangeiro em risco. Então, no momento que você entra num país, seja nos Estados Unidos ou não, mas a gente está nos Estados Unidos aqui, com visto de turismo, você não tem autorização de trabalho, você não tem autorização para estudo, você só tem autorização para turistar. E aí, quando mesmo que você aplique para um visto de trabalho dentro dos Estados Unidos, exige um tempo que normalmente não é rápido, exige um planejamento que o Departamento de Imigração vai analisar esse pedido e pode autorizar ou não esse pedido. Então, tem esse risco também de não autorizar. Nesse tempo, esse estrangeiro, o visto dele provavelmente vai vencer, a estadia dele vai vencer e ele precisa ir embora. Então, isso não há apetite para a empresa que está vivenciando isso com esse estrangeiro de aplicar, porque ele vai ter que ir embora, depois voltar. Então, o que a gente observa é que esse tipo de prática, ela não é uma prática campeã. Ela tem que ser uma prática mais flopada, né? Ela tem que ser uma prática que coloca o processo de imigração em risco, porque esse estrangeiro, normalmente, é óbvio que eu estou falando aqui do que é normal, não estou falando de exceções, né? Normalmente, esse estrangeiro não consegue ficar 6 meses nos Estados Unidos, 7 meses sem trabalhar, e ele não tem autorização para isso ainda. E aí depois o Departamento de Imigração é preparado para coletar esse tipo de informação e depois recusar esse visto desse estrangeiro, porque ele não conseguiu passar na primeira grande macro, que é ser um cidadão de bem, né? Então, pensa que você está ferindo uma regra imigratória já na largada, de não ter o visto adequado para vivenciar. Mas completando a resposta, desculpa até me estender, você falou de estudante também, você falou de turismo de estudante. De estudante é diferente. Se você é um estrangeiro que quer aplicar um visto de estudos nos Estados Unidos, eu super oriento a que faça, né? Desde que você tenha uma reserva financeira legal, ou tenha um sponsorship, um patrocinador ali que vai cuidar de você, vai garantir que você não precise trabalhar inicialmente. O visto de estudante, normalmente, ele permite que você trabalhe um ano, estude um ano ali. Ao terminar do primeiro ano, é possível, há lacunas nas leis imigratórias de você aplicar para trabalhos temporários, mas já dá para monetizar. Tipo um OPT, que é uma opção de trabalho ali que você pode conseguir. Um CPT, que seria um complemento curricular da matéria que você está fazendo. E aí eu indico, para estudos, eu super indico, desde que seja bem planejado, tá, Henrique? E nesses casos, a gente, por exemplo, quando a gente procura na internet sobre visto, tem informação em um monte de lugar, mas não informações que a gente pode ali, caramba, 100% de certeza que eu posso confiar. Tem muitas notícias, se você, assim, que não se pode confiar, vamos pegar um leigo igual eu, que não conhece o assunto, tá tendo os primeiros contatos, talvez não conhece ainda a J-Immigration. Então, vamos pegar um leigo, primeiro contato, ele ainda não sabe ali quais empresas são confiáveis, então ele vai fuçar um pouquinho daqui, vai fuçar um pouquinho dali, às vezes cai no YouTube, pesquisa uns vídeos. Tem muito curioso que só porque viajou também fala sobre a experiência, mas muitas vezes não é a realidade. O que você pode trazer de não cometa esses erros, porque vai te eliminar nesse processo de visto para trabalho? Um exemplo, falam muito quando você vai tirar o visto para turismo, não compre a passagem antes de você ter o visto, senão a imigração vai te perguntar, por que você já comprou passagem se eu nem te autorizei a entrar no meu país? Então, coisas parecidas que você pode trazer, não faça isso porque a probabilidade de dar errado é muito grande, porque ainda está em estudo, o governo americano ainda vai puxar o seu histórico e se constar isso, existe uma probabilidade grande ali de talvez você não conseguir. Tem alguns erros que a gente acaba cometendo por falta de informação nessa questão de se afobar no momento de tirar o visto? Sim, existe alguns erros sim. A primeira fonte que eu te daria como orientação para você que está nos ouvindo, para você que vai nos ouvir um dia, busque um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos. Né? Procure um escritório com advogados licenciados ou um advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos. Então, é muito importante que você busque esse tipo de canal. Então, mais uma vez, vou falar em nome da ID Immigration, que é o escritório que eu represento. Nós temos 6 advogados licenciados de imigração nos Estados Unidos que dão suporte. Inclusive, tem um brasileiro, né, que é o responsável pela minha petição migratória, o Dr. Hugo. Mandar um abraço para ele se ele estiver vendo a live, se ele for ver a live em algum momento. Dr. Hugo foi o responsável técnico ali, advogado de imigração que cuidou da minha petição migratória. O meu é um EB2NW. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que talvez seja o visto mais importante. Até vi algumas pessoas comentando aqui já EB2NW, hashtag EB2NW, que é o visto mais forte mesmo para quem quer viver isso.
esse processo de imigração, seja de qual área for, inclusive a financeira. Mas existem alguns erros que normalmente o estrangeiro comete, Henrique, que está relacionado a colocar a carroça na frente do cavalo, né? Normalmente esse estrangeiro, ele acredita, por falta de informação, que ele recebeu uma chancela do governo americano. Por exemplo, o turismo. Turismo, em teoria, todo mundo acha o visto de turismo tem 6 meses para ficar nos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Né? O padrão do visto são 6 meses, mas toda vez que você entra, vocês devem lembrar bem da última vez que vocês acabaram de ir, né? Então, assim, vocês devem lembrar bem que quando você chega, você passa pela fila do departamento de visitante, né? Visitante. E quando você passa, você tem que explicar o que você vai fazer no país. Você tem que dizer, não, eu vim aqui trabalhar, vim aqui para uma reunião, vim aqui para uma palestra, vim aqui para conhecer a Disney. Você tem que dizer o que você está fazendo nos Estados Unidos. E ali, não sei se vocês perceberam ou não, depois olhem no passaporte de vocês, agora é eletrônico, eles não carimbam mais, né? Mas eles botam uma data de entrada e saída, que normalmente pode não estar atrelada aos 6 meses que o visto permite que você fique nos Estados Unidos. Então, o maior erro de todos é acreditar que você ter uma chancela de entrar nos Estados Unidos te permite fazer tudo. Não permite. Então, é muito importante você conhecer a característica de cada visto, que cada visto permite, para que você não cometa o erro de fazer nada que seja fora do status do visto e colocar a perder um futuro visto de trabalho ou um futuro visto imigratório, tá bom, Henrique? Então, ir para os Estados Unidos e trabalhar sem autorização, ir para os Estados Unidos e matricular sem autorização. Quer ver um exemplo muito comum para estrangeiro? As pessoas acabam lendo só aquilo que interessa a elas, né? Então, por exemplo, existe realmente nos Estados Unidos um drive muito forte para que crianças não fiquem sem estudar por muito tempo. Então, se as crianças ficam muito tempo sem estudar ali, existe uma máxima que os vizinhos vão denunciar e as crianças precisam estar estudando. E aí o estrangeiro se vale desse tipo de lei para dizer assim, não, eu tenho que botar meu filho para estudar com visto de turismo, porque se eu não botar, vão me denunciar. Não é bem assim. Cada estado tem a sua lei, sim, educacional para as crianças, mas a lei migratória ela é nacional, ela é muito mais ampla que todas as leis estaduais. Então, a lei migratória ela é federal, ela está acima das leis estaduais. Então, sim, você pode botar seu filho para estudar, mas correndo o risco do seu processo migratório ir por água abaixo, colocando o risco do seu processo, do seu visto trabalhista, seu visto de trabalho ir por água abaixo, entendeu, Henrique? Perfeito. Pedro, tem umas perguntas aqui. Do Juliano está perguntando, tem quantos vistos de trabalho? Então, como que funciona? Porque vocês só conhecem algumas e tem tudo quanto tipo de visto. Então, explica para nós os principais tipos de vistos para quem quer fazer essa migração e trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos. Pô, fantástico. Essa pergunta é uma pergunta difícil. É igual perguntar para um economista quanto vai estar o dólar no último dia de dezembro, né? Porque são muitos vistos. Eu vou me concentrar aqui naqueles que fazem sentido para quem está nos ouvindo e aqueles que fazem sentido até para vocês mesmos, da Unibanco e dos alunos de vocês, né? Então, existem vistos que eles precisam de uma oferta de trabalho, e aí entra nesse assunto inicial que o Henrique trouxe. Existe um empregador e esse empregador faz uma oferta de emprego para esse estrangeiro. Então, o primeiro visto que eu colocaria aqui, que deve ser a grande parte da nossa audiência, e será a nossa audiência, é o visto H1B. O visto H1B, ele é um visto temporário, que ele é para profissionais qualificados. Então, para você se qualificar com o visto H1B, a primeira coisa que você tem que ter é uma oferta de trabalho, um empregador. Esse empregador não é uma exigência que você já esteja trabalhando nessa empresa. Então, até eu vi ali alguém dizendo assim, eu quero trabalhar no BTG em Miami. Eu vi alguém... Então, assim, se o BTG de Miami quiser te dar essa oferta de trabalho, você estando no Brasil, na Angola, na Itália, ele pode. E aí ele faz essa oferta de trabalho para você. E o BTG de Miami precisa se movimentar. Ele vai até o departamento de trabalho, diz que quer contratar um estrangeiro. E aí ele, recebendo esse ok do departamento de trabalho, ele entra com visto migratório, ele vai pagar um B. H1B, visto para profissionais qualificados, ok? O profissional precisa ter um bacharel, o profissional precisa ter um grau avançado acadêmico e comprovações de que ele fará a diferença nessa vaga. Aí tem um outro, H2B. O H2B não é um visto muito comum para o mercado financeiro, mas é funcional também. Então, como é que funciona o H2B? O H2B é um visto muito parecido com o H1B, a diferença é que não há exigências técnicas nesse visto. Então, precisa de uma oferta de trabalho também, igualzinho. É um visto temporário de trabalho, não é um visto imigratório, mas aquela exigência técnica que eu falei que o H1B precisa, o H2B ele não tem essa exigência. E é um visto que tende a ter menos tempo também de permanência. Então,
O H1B ele permite que esse estrangeiro fique 1 ano nos Estados Unidos, ao passo que o H1B permite que o estrangeiro fique até 3 anos nos Estados Unidos. Então, são vistos que eu já deixaria de cara. Você tem um empregador, o banco que você trabalha manifestou interesse de te levar para os Estados Unidos, ou você conseguiu aplicar para uma vaga, talvez o visto H1B e o H2B sejam os vistos aí mais prováveis para você. Ainda nessa linha de vistos de trabalho, temos um visto chamado L1A e L1B. Esses vistos, inclusive, foi o que eu falei com você, Fábio. Eu falei sobre o L1A com você e falei sobre o que a gente vai O1. fazer, hein? Eu vou falar sobre o O1 também. Mas o L1A e o L1B são vistos muito característicos para o mercado financeiro também. O L1A é um visto para você que é um gerente regional, você que é um gerente geral, por exemplo, de uma área muito específica de um banco, uma área de um fundo, enfim, de alta renda. O L1A é para aquele gerente, para aquele empresário, para aquela pessoa que tem qualidades muito específicas e elas vão ser necessárias nos Estados Unidos para que essa operação nos Estados Unidos continue funcionando e expandindo. Esse é o L1A. Ele é um visto que precisa de um sponsorship, precisa de uma empresa nos Estados Unidos para validar esse visto. E ele é um visto muito especial, porque ele permite que esse estrangeiro fique até 7 anos nos Estados Unidos, expandindo o seu negócio, expandindo sua profissão. A exigência básica desse visto é que essa empresa ela tenha pelo menos 3 anos de existência fora de território americano. Ou seja, precisa ser uma empresa estrangeira que tenha uma filial dentro dos Estados Unidos. Essa empresa precisa ter pelo menos 3 anos fora dos Estados Unidos de existência. E esse profissional tem que ter pelo menos 1 ano de trabalho nos últimos 3 anos. Se esse profissional tiver essa qualificação, ele pode ser elegível ao visto L1A. E o L1B é muito parecido com o L1A. A diferença é que o L1B, eu diria que não é para o superintendente, para aquele cara tão especialista assim. O L1B seria mais para aquele gerente de conta que tem uma carteira robusta, que tem muitos clientes nos Estados Unidos, por exemplo, de um Banco Safra, por exemplo, de uma XP, um BTG. Sua carteira está muito robusta nos Estados Unidos e querem te levar. Você é um gerente de contas ali especializado, um CFP, algo do tipo. E aí querem te levar para os Estados Unidos. Provavelmente o visto que vai encaixar para você é o visto L1B, porque ele não exige essa especialização que você seja o gerente, o dono, o nome da empresa naquele setor. Você pode ser um cargo mais intermediário e ter quase os mesmos benefícios que um L1A tem. Então, eu vou dizer os 2 últimos, vai. Então, eu disse H1B, H2B, L1A, L1B, e vou dar mais 2 últimos aqui de presente para fechar, porque são muitos. Então, um que eu vou deixar aqui de presente é o visto O1, e aí o nosso Fábio aqui, o Lousada, tem super característica de visto O1. O que significa o visto O1? O visto O1 é para você, que tem habilidades extraordinárias no seu setor. Você é aquele bancário que ganha, agora é a Gera no Itaú todos os anos, né? Eu não sei como é que se chama mais o do Santander, né? Não sei se é Super Rank, não lembro mais o nome que se dá no Santander. Você que é esse cara, né? Você que é essa profissional, essa mulher, esse homem que consegue esse destaque dentro do seu setor. Você já saiu na revista do seu banco, da sua corretora, você está sendo usado como benchmark do seu setor, você tem contribuições significativas na sua área, você já saiu numa revista, como o nosso Fábio Lousada já saiu aqui, dizendo que é um ícone do seu setor, que está expandindo, você que tem prêmios, enfim, tem contribuições, já avaliou pessoas, já deu aula, já deu palestras, você provavelmente se encaixa no visto O1. Então, o visto O1 é para quem tem habilidades extraordinárias, e essas habilidades extraordinárias elas são bem caracterizadas pelo Departamento de Imigração americano, mas ela precisa de uma oferta de trabalho. Então, esse empregador americano ele precisa dizer para os Estados Unidos que ele vai ser responsável por você ao você entrar nos Estados Unidos, desde que você atenda todas essas características. O visto O1 ele é um visto que permite que você fique 3 anos nos Estados Unidos e pode ser renovado de ano a ano. Ele não tem um prazo máximo. Ele pode ser renovado de ano a ano quantas vezes for necessário até que aquele projeto seja concluído. Então, se o projeto demorar 10 anos, o visto O1 é possível que você consiga renovar seu visto O1 por 10 anos, desde que esse projeto continue de pé e que você mostre que você é necessário para esse projeto. Então, e para fechar, o último aqui, esse é a cereja do bolo, é a coroa, é a joia da coroa dessa conversa, é o visto EB2NW. O que significa o visto EB2NW? O visto EB2NW é um Employment Based, ele é baseado no trabalho. Por que ele é um EB2? Porque ele não exige essas habilidades extraordinárias. Se você não é um Fábio Lousada, não fica triste. Você pode também alcançar.
A minha petição migratória não é o de Fábio Lousada. A minha petição migratória é de EB2NW, é desse visto que eu estou falando com vocês agora. Então, quem é o EB2NW? O EB2NW, normalmente, é um profissional que tem bacharel na sua área, tem mais de 5 anos de experiência e tem uma carreira robusta, consolidada no seu setor. Esse é o EB2NW. Ele precisa ter documentos para provar essa carreira robusta. O EB2NW também é esse profissional que não tem um nível superior, mas tem mais de 10 anos. Você é aquele profissional que tem mais de 10 anos no banco, mas não tem um bacharel ainda. Você tem como provar que você tem mais de 10 anos no banco, que você tem boas contribuições, que você vende pra caramba, você é um destaque. Você é esse profissional, você provavelmente elegeu também um EB2NW. Qual é a grande chave do EB2NW? A grande chave do EB2NW, se você é um profissional de grau avançado ou se você é um profissional com mais de 10 anos no seu setor, é você entender o que você tem de diferente enquanto profissional, que possa ser de interesse dos Estados Unidos, que seja o tal do NW. Por isso o EB2NW. O que é esse NW? É o National Interest Waiver. É o interesse nacional nesse profissional. Então, qual o interesse americano nesse profissional? É um plano de negócios? É um plano profissional? É falta de mão de obra no setor e precisa de estrangeiro entrando para esse setor não colapsar por falta de mão de obra? Enfim, a gente vai estudar com você quais são suas habilidades, quais são suas características e te ajudar, obviamente, a caminhar para esse interesse nacional americano. Consegui falar de alguns Show aqui, de bola. vou parar, porque senão Não, vamos maravilha. ficar uma hora Conseguiu. falando de visto aqui. Vai Pedrão, colocar muito vamos isso. trazer um exemplo. Vamos supor que a gente vai pegar alguns alunos nossos aqui, vamos supor que eles têm uma certa experiência ali e a gente tem parceria com, a gente tem parceria com o BTG, com o Safra, com a Avenue lá de Miami. Eles gostaram dos nossos alunos e vai partir deles o interesse. Ó, Fábio, me manda 10 alunos aí para entrevista que eu vou mandar aqui a carta do visto. Acho que seria o H1B, né? Que é a empresa que convida ali. Se ele tiver ali as características, a gente consegue emitir. Eu, Henrique, tenho que me programar com mais ou menos quanto tempo para fazer essa transição de carreira? Não sei se existe um tempo, porque Cara, deve Henrique, variar você está muito do fazendo processo, perguntas muito boas, mas cara. como que Uau. qual seria o correto para eu me programar pensando em fazer essa transição de carreira para, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, 2, não sei, eu estar trabalhando em uma instituição? Cara, essa pergunta é muito boa. Pouquíssimas pessoas chegam nesse nível de detalhe num primeiro bate-papo igual a gente está fazendo agora. O H1B, eu vou me concentrar no que você levantou a bola, porque de fato é o visto que melhor adequa a esse exemplo que você deu. Então, esses bancos provavelmente vão usar esse visto que você falou para beneficiar. Só que ele tem algumas características importantíssimas que vocês precisam entender aqui nessa conversa. O visto H1B e o H2B também, ele tem uma quantidade emitidas por ano que tem um teto. E eu vou me concentrar no H1B, que tem mais a ver com o público que está nos assistindo, que são pessoas especializadas no setor, normalmente são profissionais com grau avançado, bacharel, já tem muito tempo no seu banco, certificados, CPA 10, CPA 20, CFP, CFG e todas as mais que a gente conhece que existem. Então, esses profissionais provavelmente vão usar o H1B. Por ano, os Estados Unidos, o Departamento de Imigração americano emite 65 mil vistos H1B. Normalmente esse é o número, tá, Henrique? São 65 mil. E aí, nesses 65 mil, parece que são muitos, não parece? Mas são muito poucos comparado a toda a necessidade que o governo americano tem para preencher as vagas necessárias dentro de todo o país. Vocês visitaram Nova York e Miami. Eu arrisco dizer que o que vocês viram ali, cara, é boa parte do mercado, mas ainda tem todo um país para vocês, cara, falarem. A gente tem muita história para contar aqui. Então, 65 mil vistos é muito pouco. Pensa que são 65 mil vistos não só para o mercado financeiro, é para médicos, engenheiros, enfermeiros, fonoaudiólogos, dentistas, de tudo que você... Imagina tudo, 65 mil vistos de H1B. Esses vistos acabam assim, ó. Aí o que o governo americano faz para resolver isso? Ele deu um excedente de mais 20 mil vistos para quem tem mestrado ou doutorado que tenham sido concluído dentro dos Estados Unidos. Então aí chegamos a 85 mil vistos, sendo que são 65 mil para profissionais estrangeiros, né, de geral, e mais 20 mil em excedente para profissionais estrangeiros que têm um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos. Mesmo assim, parece muito? Não é nada, acaba assim. Aí, qual é a solução que o governo americano chegou para poder ser justo? Há um sorteio. Há um sorteio que eles não... E assim, é sorteio mesmo, não tem outra palavra para dizer para vocês. É um sorteio, inclusive, da lei migratória, a palavra é sorteio. Está em inglês, mas é sorteio.
Então, não é assim, o Fábio Lousada, cara, é um mestre no setor dele, um cara que é um ícone na área de certificações e escolar agora, educacional do Brasil. Não importa, ele vai competir comigo, que não sou isso também não, né? Entrou no H1B, é sorteio. E aí, o sorteio, ele normalmente acontece em abril, Henrique, em abril. Pensa assim, abril. Vamos pensar em abril de 2025. Abril aconteceu os sorteios. Normalmente a gente pede que essa empresa, lembra que é a empresa que tem que dar entrada nisso, não é o Henrique, é a empresa que dá entrada nisso. A gente pede, enquanto escritório de advocacia, que a gente pegue isso pelo menos com uns 3 meses de antecedência. O ideal é que seja mais. 4, 5, 6 meses para a gente começar a fazer a defesa para esse visto. Então, pensa que lá a gente começou em janeiro, um processo do Henrique que vai acontecer em abril. O sorteio aconteceu e o Henrique foi sorteado. A BTG, o Safra ou qualquer empresa lá que você está aplicando foi sorteado. Foi sorteado, aí a gente conclui o processo migratório, o departamento de imigração vai checar seus documentos, ver se você está apto mesmo, está apto, a empresa que vai te contratar está apta para te receber também. Ótimo, ok. Aí você começa obrigatoriamente em outubro do mesmo ano. A gente chama de virada do ano fiscal para a imigração. Então, todo mês de outubro é a virada do ano fiscal para a imigração. Então, você é sorteado em abril e você começa em outubro do mesmo ano. Então, vamos fazer as contas. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Você tem mais ou menos, nesse visto que a gente está falando aqui especificamente, 7 meses para... Normalmente as pessoas fazem vender imóvel, vender carro, liquidar, fazer dinheiro o máximo que puder, né? Fazer o pé de meia lá, enfim, e aí poder começar uma nova vida com visto que dá 3 anos de permanência, podendo ser renovado por mais 3 anos, e normalmente termina com o processo migratório acontecendo por essa empresa, tá bom? Consegui responder, Henrique, eu falo muito, me perdoe. Maravilha. O Pedra Dantas Sussa 75. Eu quero trabalhar no BTG de Miami, já tenho meus documentos, sou legal aqui. E eu acho que é bacana a gente trazer esse ponto, porque o Pedro trouxe essa questão de por que o banco de lá vai aceitar esse estrangeiro? Por que vai escolher você? E é aí que entra toda a nossa expertise, porque se a gente trazer aqui para o Brasil, é exatamente a mesma coisa. Um banco, quando ele contrata você, ele aposta em você. Um banco, por exemplo, que o Pedro trabalhou, o Safra, ele foi conhecido por dar luvas gigantes. O Safra ia lá, luvas de 100 mil, 200 mil, 300 mil luvas para tirar o colaborador de um lado para o outro. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Porque o Safra vai acreditar em todo mundo que vai trazer a carteira por 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão até. Não existe, pessoal. Então, o que a gente vai trabalhar muito? Esse network nos Estados Unidos. Igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o BTG de Miami tem o Caio Lima e o Guga, que trocam o escritório. Você estando com eles, fica muito mais fácil eles olharem. O que você tem a apresentar? Pô, eu tenho visto. Não é isso. Você tem o SAI? Você tem, você fala bem o espanhol fluente para atender bem os clientes? Você conhece produtos de investimento, produtos de mercado? E é isso que a gente quer trazer para vocês. É todo essa bagagem que a gente trouxe nos programas aqui que a gente vai trazer para lá também. Para você criar um network de muita qualidade para que esse banco acredite. Por exemplo, que o BTG acredite em você e invista em você. Porque não é um jeito que ele vai investir em você, ele investe aqui no Brasil. Tem um gasto. Tem um gasto. E pode dar errado. Só que, se ele já te conhecer, se ele souber que você já tem a certificação, se ele acreditar em você que está estudando muito produtos de investimentos, a chance de ele investir em você e dar errado é muito menor. Então, ele vai lá e investe em você. E um negócio muito legal, Pedro, é que o SAI foi criado para isso. Por quê? O Series 7, que é a certificação um pouco acima, que seria já um CPA 20, meio que para a CEA nos Estados Unidos, você só consegue com sponsor, só consegue dentro de um banco. E aí o banco pensa, imagina você com o banco, você fala, caramba, mas eu vou precisar primeiro trazer a pessoa e ela vai tirar a certificação? Não dá para fazer o contrário? E aí foi criado o SAI, que o cara pode tirar em qualquer lugar. Que aí você terceiriza um pouco essa responsabilidade. Você vai falar, você quer vir trabalhar? Então primeiro tira o SAI, sem garantia, por você. Vai lá, tira o SAI, estuda, e só que você vai aumentar a sua chance de eu olhar para você. Porque antes era muito no escuro.
E por ser muito no escuro, Pedro, os bancos se ferraram muito, levaram É verdade. profissionais que depois não conseguiram passar no Siricepa. Profissionais que davam um mês, 2 meses, Pedro, já estavam com saudade do Brasil. Então, porque não, nossa, Miami é muito caro e tá complicado isso daí da minha família. Imagina o banco investiu tudo ali, trouxe e ficou com saudade e voltou. O banco vai fazer o quê? Vai segurar nos Estados Unidos? Claro que não. Vai voltar. Então, o apetite diminui um pouco por conta dessa falta de filtro. É isso que a gente quer trazer de volta. Esse filtro com alguém muito mais preparado, com alguém pronto para trabalhar nos Estados Unidos, com alguém pronto com a certificação, com o idioma, sabendo quais são os vistos corretos. Alguém que não está embananado, igual o Pedro trouxe aqui, que, pô, o cara tem tanto sede ao pote, tem pouca informação e muita sede ao pote, o cara se embanana todo. E aí ele fecha as portas para os Estados Unidos. Então, indo pela direção certa, com a certificação certa, com o conteúdo certo, com a comunidade, com o network certo. Porque imagina você entrar em Miami só com a comunidade brasileira, você vai sentir muito melhor. Eu falo igual os japoneses aqui na Liberdade. Igual. Pô, o japonês, ele vem para cá, para o Brasil, ele corre para a Liberdade, porque ele vai ser muito acolhido. Pô, o pessoal vai entender a língua dele, vai entender a cultura dele. É isso que a gente quer fazer com os brasileiros daqui. E você, no seu caso, que mora já em Miami, fica mais fácil ainda. Então, em University também é para você que mora aí. Por conta disso, que a gente vai te dar essa amplitude e você vai conhecer os profissionais do mercado que atuam aí. E mais que conhecer, você vai aprender com eles, você vai estudar com eles, você vai aprender de investimentos. Vão ter vários mentores, vão ter mentores de visto, como o próprio Pedro. Pô, imagina, tem alguém que entende muito aqui, ó. Agora tá falando, entende dos vistos, entende coisas que ninguém vai falar para você. Vamos ter, em relação ao idioma, que no caso precisa muito do espanhol. Então, pessoal, a gente está pensando em todos os caminhos da MBA University, de um jeito que nunca foi feito. Ô, Fábio, certo? Pedro, claro, deixa eu pegar um pouco desse gancho aqui. Claro. Eu quero falar um pouco de vocês. Para minha audiência, para a audiência da ID Immigration também, imagino que o marketing vai aproveitar esse vídeo que está muito rico. Você que está nos ouvindo, né, que você que já foi bancário, que é bancário, quer ser bancário, cola com esses caras. O que eles estão fazendo nesse país, eu ia falar de São Paulo, mas vai muito além do que São Paulo, eles acabam impactando todo o Brasil. É algo muito inovador, nunca se fez isso antes, nunca se ajudou um brasileiro a emigrar com tanta qualidade como eles estão trazendo. Eles estão com material, eu estou assistindo para aprender com eles, material super de qualidade, uma galera jovem que fala a nossa língua, falando ali no YouTube, eu estou assistindo cada videozinho, vejo vídeo do Henrique, vídeo do Fábio, dou gargalhada com os bancos que vocês falam, quais são os bancos, maiores bancos, eu lembro de 1 a 10, né? Aí o sétimo ninguém acertava, aí pediam para entender. Então, assim, colam com essa galera porque vocês vão estar muito bem orientados, muito bem faseados para fazer esse processo suave. E a maior dor, e eu vou falar por mim que estou nesse mercado de imigração, nesse mercado de levar estrangeiros para dentro dos Estados Unidos, a maior dor que a gente vê é olhar o estrangeiro se planejar pouco para fazer isso. E não tem muitas pessoas, como o próprio Henrique falou, eu trouxe no início da conversa, eu trago agora o inverso para eles. Não tem muitas fontes confiáveis de informação, então cola com eles, cara. O que eles já fizeram por tantos brasileiros aqui no Brasil, agora eles vão ajudar outros e os mesmos brasileiros a ingressarem nos Estados Unidos com o pé direito. Faça com o pé direito. É isso. Valeu, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Valeu demais, valeu demais. Vamos responder que tem muita pergunta legal. Vambora. Pergunta aqui do meu xará. Se entrar de sócio de um cidadão americano, qual seria o visto mais indicado? Então, nota que tem muita coisa. Qual que seria? Se entrar de sócio numa empresa, eu acho que o mais adequado, se você é um cidadão que você tem uma outra cidadania, estava até conversando com o Henrique, eu acho que foi nesse final de semana, né, Henrique? O Henrique está falando comigo sobre isso. A gente estava tirando algumas dúvidas sobre cidadanias estrangeiras, enfim, espanhola, italiana, e é para tirar dúvidas mesmo, para zerar ali as dúvidas, né? E aí, assim, se você tem uma cidadania de um país que tem tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, você pode usar o visto chamado E2. O visto E2, ele é um visto para quem quer abrir um negócio nos Estados Unidos, para quem quer expandir negócios dentro dos Estados Unidos e tem facilidades por você ser um cidadão de um país que tem tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. Então, pesquisa um pouco sobre E2 ou me procura aqui no direct, a gente pode falar sobre isso. E o visto mais adequado para você que não é um cidadão
de um país que tem tratado de comércio e navegação com um país que tem com os Estados Unidos é o visto L1A, que inclusive eu já falei aqui na live. O visto L1A é para aquele alto cargo de uma empresa, como um superintendente, um gerente, um executivo de ponto, dono, né, no caso do Fábio. O L1 é tanto para esse caso, para funcionários de alta patente dentro das empresas, quanto para sócios. Então, pensa que você tem um sócio nos Estados Unidos, que tem um negócio do Brasil, um negócio nos Estados Unidos, e você é um sócio. O visto L1A seria o visto mais adequado para atender nesse caso, mas, obviamente, eu preciso entender o teu caso com mais delicadeza ali para poder te direcionar da melhor forma, tá bom? Show de bola. Pergunta da Nani. Meninos, eu mandei meu currículo para o escritório e eles avaliaram o meu currículo. Tenho 8 anos no mercado financeiro e faço pós em finanças, porém falaram que eu não estou apta para o EB2WNW. Então, que dica que a gente daria para ela aqui? Eu tenho uma, tá, Pedro? Eu tenho uma aqui. Fala então, Fábio. Pouca gente vai atrás disso. E eu fui descobrir isso muito tarde. Tem um negócio chamado PR. O que é o PR? É Relações Públicas. Qualquer cara que chega num nível, pode ser de especialista de investimentos, você tem que ter um PR com você, que vai te ajudar a entrar nas revistas, responder perguntas, te chamarem, por exemplo, tem o fechamento de mercado da Infomoney. É uma pessoa que vai te colocar lá dentro. Há um investimento que volta muito. Que volta, você vai aparecendo, você vai crescendo. O seu valor de mercado cresce muito. E aí, quando você vai entrar num visto desse, vão pesquisar seu nome, vão ter um monte de coisa. Hoje, alguém dá um Google de Fábio Lousada, tem muita coisa. Eu faço muito fechamento de mercado, eu faço revistas, várias coisas, porque eu tenho vários PRs trabalhando para mim. Hoje tenho 3, porque me ajudam demais a entender quais são as oportunidades. Só que eu já poderia ter feito isso muito antes. Então, procurem. Inclusive, a gente tem até profissional que faz isso, que a gente pode indicar para vocês conseguirem aparecer mais em revistas, aparecer em fechamentos, em sites, podcasts, coisas legais. E aí, quando alguém precisar seu nome, você vai ser muito mais visto. E aí a chance aumenta. Essa é a primeira dica. Cara, que aula, que aula. Aqui na ID Immigration, nós temos uma empresa que faz parte do mesmo grupo que se chama Viva América. E nós temos esse serviço, Fábio. O que você falou é tão rico e é tão matador para um processo migratório para quem busca um EB2NW, um O1, um EB1. São vistos de pessoas que precisam demonstrar que são especialistas no setor que está. Você ter um relações públicas, ele faz diferença. Nós temos esse serviço aqui, a gente oferece para os nossos clientes. O nosso serviço se chama Viva Press. É justamente isso. É um pacote que a gente, obviamente, a gente não pode vender, mas a gente não pode inventar o que não existe. Então, vamos pegar o Fábio como exemplo. É um especialista no que faz, é um profissional CFP, é um profissional CNPI, é um empresário, é um cara que sabe o que está falando. Então, os jornais, as revistas, elas precisam todo dia trazer algo novo. E aí tem um cara que sabe falar daquele assunto. Então, nada mais é um profissional que ele vai juntar a fome com a vontade de comer. Então, eles não vão inventar nada que seja mentira. Eles vão pegar algo que realmente seja verdade e vão transformar aquilo numa matéria jornalística que vai melhorar muito o teu perfil. Mas, obviamente, nem todo mundo vai ter esse tipo de conteúdo. Então, a dica que eu daria o EB2NW, por isso que já é a segunda pessoa que fala desse visto aqui nessa conversa. Ele, de fato, é a joia da coroa dessa conversa. E é o visto, como eu disse, que eu estou no meu processo migratório através do EB2NW. Então, assim, por que ele é a joia da coroa? Porque ele já permite que você seja um green card. E o que é um green card? É uma pessoa que é morador permanente, pode trabalhar, pode estudar, você pode ter todos os benefícios de ser um morador permanente dos Estados Unidos e você pode, todo o green card, seja ele por trabalho, seja ele por família, seja ele por investidor, todo o green card permite que depois de 5 anos de aprovação do visto, você se torne um cidadão americano se você participar de um processo ali de aprovação. Então, todo mundo busca esse visto por isso, por ser um green card, cara. Não precisa fasear, você vai direto no green card. E ele tem alguns passos muito firmes que eu vou te dar de dica, Nani. Se eu não me engano, foi a Nani que falou isso, agora eu não me lembro. Isso. 5 passos importantes. Se você é uma pessoa tem um bacharel, mais de 5 anos na sua área, tem algumas coisas que você precisa alcançar ali. E aí, para quem é bancário, é muito, muito fluido isso. Primeira coisa, você precisa ter um aprendizado contínuo. Pensa que você formou lá em 2019. Depois de 2019, o que mais você fez? Quantos cursos você fez com a Unibanco? Quantas especializações você fez com a Unibanco? Quantos diplomas você tem para mostrar que você fez depois de 2019? Fez um MBA com a Unibanco? Fez lá o PAP?
vai lá, faz, vai incrementando o seu currículo. Esse é o primeiro item importantíssimo. Mostrar que você está atualizada depois da sua formação em bacharel. Segunda coisa, você tem uma licença para praticar sua profissão? Provavelmente você da área financeira tem um CEA, um CFP, CPA 10. Você tá habilitada para praticar sua profissão? Terceira coisa, lembra que você tem um bacharel, provavelmente? Se você é um bacharel em administração, você tem que ter um CRA. Se você é um advogado, você tem que ter um OAB, você tem que ter uma carteirinha de licença de trabalho. Né? Você tem que ter uma licença de trabalho do teu conselho. Quarto que eu botaria aqui, para a bancária também é fácil, é essa. Evidências de que você recebeu uma remuneração que é acima da média do seu setor. Então, você que é bancário, tem participação dos lucros, tem um monte de benefício. Então, pega os seus 3, 4 últimos impostos de renda aí e já deixa separadinho ali, tenta produzir mais, ter PLs melhores, né? E o quinto que eu vou deixar só para fechar esse assunto, para ajudar você a melhorar seu perfil, são 2 últimos itens que eu vou juntar em um só, que é assim, ó, o governo americano ele está caçando talentos. O governo americano é a maior empresa desse planeta. Ele é o maior CNPJ desse planeta, se chama governo americano. É o maior comprador de tudo que vocês imaginarem. Imagina, a empresa que mais tem dinheiro nesse mundo se chama governo americano. E eles estão caçando talentos. Eles estão querendo, eles precisam emitir visto de trabalho para estrangeiros. Aí eles botaram 2 últimos itens que, cara, assim, são matadores. Como é que você pode mostrar para o governo americano que você tem um background, um arcabouço profissional poderoso? Por exemplo, você tem fotos de você dando palestra lá para sua agência, para o seu setor. Você tem foto de você dando palestra. Você já saiu como destaque, ganhou o troféu lá do seu superintendente. Você participa de projetos sociais da sua igreja, projetos sociais da sua prefeitura. Você oferece seu serviço de consultoria para pessoas que podem impactar vidas. Enfim, tudo que, se você já avaliou pessoas, se você já deu feedback, já treinou pessoas, participou de algum projeto importante no seu setor, se a tua agência do banco aí, o seu setor do banco pediu para você expandir uma folha de pagamento importante, né? Algo do tipo poder público, ali, expandir uma folha de pagamento de uma prefeitura, você participou disso ativamente. Tem cartas de pessoa que possam dizer que você viveu esse projeto no banco que impactou vidas. Tudo isso vai formando um perfil de um profissional que se destaca no setor dele, e isso serve para o profissional do mercado financeiro, para o médico, para qualquer área. Vai formando um perfil campeão que faz o governo americano ter apetite para que esse profissional entre e apoie o governo a continuar crescendo naquele setor. Então, se você tiver mais dúvidas, Nani, manda um direct, vem conversar comigo. E se você já não tiver apta, eu vou te dar caminhos. Imagino que você seja jovem. Pô, eu entrei com uma petição migratória com 40 anos, né? 40. Então, assim, você imagina que você deve ser mais jovem do que isso. Então, você tem pista e estrada ali para direcionar a sua carreira para um processo migratório fluido e bem pavimentado. Pedrão, acho que você acabou trazendo um ponto que era a próxima pergunta que eu ia soltar, e você trouxe essa questão de foto com prêmios. Aqui na escola a gente incentiva muito que o aluno ele gere conteúdo nas redes sociais, muito, principalmente em LinkedIn, porque é onde está a maioria dos recrutadores. Hoje, os gestores, a galera de RH, eles não usam mais Headhunter por fora, não tem mais aqueles programas. Em sua maioria, eles que prospectam por conta, e a principal ferramenta é LinkedIn. E aí eu ia te perguntar, e você acabou entrando um pouquinho nessa parte de foto e premiação. O quanto que as redes sociais influenciam num processo migratório, se você tem alguma informação que você consegue confirmar, não, pessoas que geram valor em redes sociais, seja LinkedIn, Instagram, até mesmo no YouTube, o governo acaba olhando isso e ele pode ganhar alguns pontos. E a gente incentiva muito que os alunos produzam conteúdos para gerarem valor, com foco mais em LinkedIn. Você sabe de alguma coisa que isso pode ser pontos positivos para a pessoa que está nesse processo? Que aí tem um pouco a ver com a questão de postar foto com premiação e toda essa parte. Fantástica pergunta, que rico. Fábio, primeiro eu quero te pedir perdão, Henrique também. Eu combinei com a minha esposa botar um link aqui para falar comigo. Foi aquele link, Fábio, que eu te mandei dizendo assim, Fábio, eu posso postar esse link? Você deu o go ahead para mim. A Sueli Nutri está botando o link para falar com o Pedro, se você quiser copiar esse link aqui e me procurar. Você que é aluno da Elmi Banco, você que é a audiência do Fábio, do Henrique, minha audiência, a audiência da G, a gente está oferecendo como cortesia uma avaliação gratuita do seu perfil. Então, Nani, a gente não vai cobrar nada, por isso pode mandar que a gente vai avaliar o seu perfil. Você vai vir com o link da Elmi Banco para mim, quando você preencher esse cadastro. E também estaremos fazendo ofertas diferenciais do dólar. A gente sabe que o dólar é uma barreira aí para quem é brasileiro, para quem é hispano. O dólar hoje eu olhei, estava 5,70. A gente está com preços promocionais na cotação do dólar para você que vier através desse link aqui com o Fábio, com o Henrique, com a ID Immigration comigo, tá bom?
Agora, respondendo a sua pergunta, Henrique, eu não só consigo responder a sua pergunta enquanto especialista em mobilidade global, como quem vive um processo migratório. É muito importante a pessoa gerar conteúdo, criar conteúdo público. Pensa que todo visto para os Estados Unidos, todo, inclusive de turismo, de estudante, você submete a uma aprovação de alguém. Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Existe um oficial americano que ele vai avaliar qualquer tipo de visto. Nenhum visto é automático, né? Então, tudo para nós que somos brasileiros e não temos outra cidadania. Então, todos os vistos vão ser avaliados por um oficial. Esse oficial americano, o principal trabalho dele é garantir que quem vai entrar nos Estados Unidos agregue alguma coisa. Um turista vai agregar a economia, um trabalhador vai agregar um setor, vai expandir, vai gerar emprego, um empresário vai gerar imposto, vai gerar emprego. Então, essa é a análise que ele vai estar fazendo. E isso passa por uma discricionalidade absurda, Henrique, absurda. Então, por exemplo, se eu submeto um perfil para o Fábio e para o Henrique, por mais que vocês dois sejam Eu Me Banco, tenham DNA Eu Me Banco, respirem Eu Me Banco todos os dias, eu sei que vocês respiram, né, que vocês começam cedo e terminam, eu sei que vocês são, cara, assim, benchmark no que fazem, mesmo estando juntos, viajando juntos, cada um vai ter sua avaliação sobre um determinado perfil. Correto? Faz sentido para vocês? É igualzinho o perfil de um oficial americano quando vai analisar um caso de uma petição de trabalho ou migratória. Ele vai partir de um convencimento desse profissional que está ali para defender os interesses americanos, se esse profissional, esse estrangeiro vai contribuir ou não. Então, tudo que tiver de material, tudo. Até na minha petição migratória tem coisas que eu faço com a minha esposa na igreja, que eu nunca imaginei que serviria de alguma coisa. O meu advogado achou que valia a pena colocar ali os projetos sociais que a gente faz. Nunca imaginei. Então pensa que tudo que você faz que gera algum impacto positivo para a sociedade, gere conteúdo positivo, que ajude as pessoas, que estejam gerando impacto, aquelas menções no LinkedIn, recomendações, lembrei. Até as recomendações do LinkedIn de ex-colaboradores meus, de parceiros, de ex-chefes, até aquilo virou print para entrar no meu processo migratório para que o oficial que vai analisar o meu caso veja que eu não estou mentindo em dizer quem eu sou. As pessoas falavam disso de mim mesmo antes de eu pensar em migrar. Então, tudo que passar por uma ajuda para que o advogado de imigração que vai defender o teu caso possa usar a seu favor para convencer um oficial, é bem-vindo, Rick. Então, sim, a direção que vocês estão dando para os alunos de vocês ela é excelente para apoiar esses alunos, esses futuros alunos, num caminho de uma imigração ou de um visto de trabalho bem-sucedido. Muito bom. Então, pessoal, entre nesse link aí, agimmigration.law, finance-mb. Então, tá aí para vocês. Eu quero mostrar um negócio até para vocês, que a gente vai entrar nessa parte de relações públicas com vocês, porque é extremamente importante. Eu sei que às vezes quem é CFP, por exemplo, a planejar, ela vai lá e chama vocês para falar sobre algum assunto. Mas ninguém faz isso por conta própria, ninguém investe nisso. Muita gente não sabe como investir. Vou mostrar para vocês hoje, eu tenho as minhas PRs cuidam aqui. Fechamento de mercado. A gente se reúne aqui, elas falam, como foi o fechamento do mercado? Eu vou lá, converso, isso, coisa de 10 minutos. Quer ver em quantos portais saíram hoje? Vou mostrar para vocês, na prática. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é da BMC News, 21 de outubro de 24, ó, hoje. Vamos ver na BMC News, ó, segunda análise do Fábio Lousada, tal. E aí vai. Excelente. Estadão, e investidor, mesma coisa, 21/10, e vai ter ali o meu comentário. Tá aqui, que ele já tem a confiança, eles precisam fechar a matéria. Exatamente. E eu trago Valor Invest, e só os maiores portais, tá? Que rico. Valor Invest, mesma coisa. É que eu tô falando de hoje, de agora. Saiu agora à tarde. Cadê? Vamos puxar aqui. Que em cada um vai colocar ali meus comentários em algum lugar. Está aqui. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, que dá para vocês fazerem isso, dá para vocês conseguirem isso. Você tem que ter pessoas trabalhando para você. Aqui, ó, Fábio Lousada, economista, planejador e fundador da Unibanco. Estou explicando o que aconteceu com o papel. Inteligência financeira, que é do Itaú. Saiu também. Uau. E outras, Safras.news, agência CMA. CNN, mesma coisa, 21/10. Tá aqui. E aí eu venho e trago aqui o meu comentário. Por quê? Eu entro com a minha PR. Eu não vou falar com o jornal por jornal. Eu tô ferrado se eu ficar falando com cada um.
Então, essa pessoa cuida para mim e ela direciona. Cadê aqui, ó, Fábio, deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, Fábio Lousada, mesma coisa. Suno, mesma coisa. Então, olha só quantos jornais, sites relevantes eu saí hoje por conta de ter uma PR que facilita para mim, relações públicas que facilita para mim. E cuida de tudo, por exemplo. E aí, Pedro, olha só, você que vai fazer meu processo, olha como facilita. Eu tenho Wikipedia em inglês. Fantástico. Então, assim, são coisas que quem facilita muito esse trabalho para mim são as pessoas que trabalham são minhas relações públicas. Elas são as pessoas que fazem eu me relacionar com o público em geral. E hoje eu tenho tranquilidade de falar que dentro do mercado ninguém tem mais do nosso nicho mais do que eu. Porque eu investi muito nisso. Eu tenho pessoas que trabalham para mim nesse sentido, que trabalham a minha imagem, porque o que eu tenho de poderoso é a imagem. E a imagem não é só fazer conteúdo, a imagem é como que é visto numa revista, como que eu apareço, como que eu quero ser visto. Isso é muito trabalhado, pessoal. Estou falando um segredo, que eu nunca falei isso para as pessoas, quantos PRs eu tenho. Nunca falei. Mas dá para você ter um. É um investimento muito bom. E a gente vai pensar uma forma que fique legal, até sabendo que o Pedro tem isso lá dentro também. Dá para a gente pensar alguma coisa. Se você pensa em migrar para os Estados Unidos, você precisa trabalhar a sua imagem. E vocês, pessoal, falam com tranquilidade. A grande maioria aqui que quer fazer essa migração tem conteúdo para falar. É um fechamento de mercado. Ah, como que a bolsa fechou? A bolsa fechou assim, 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 mercado assim e tal. E você vai passar para uma pessoa que ela vai até os jornais e falar, ó, o Fábio trouxe a análise dessa forma. Beleza, pronto. Você não vai ficar se matando de jornal em jornal esperando. Você já tem um ponto de comunicação muito importante. Vocês precisam ter pessoas trabalhando para vocês, delegando. E são profissionais que não são caros, pessoal. Não são caros. Eu achava que era muito caro, não são. Verdade. Você vai disponibilizar ali um valor mensal para cuidar da sua imagem, que vai ter um retorno absurdo. Absurdo. Só de você. Eu hoje já tenho uma imagem, então eu vou lá no meu Instagram e coloco, saí no Valor Invest hoje. Tem um peso já um pouco diferente. As pessoas falam, mais um jornal e tal. Mas para quem nunca fez isso, vai lá e coloca que você acabou de fazer um fechamento do mercado para o Valor Invest. Para a CNN, igual hoje. CNN, Valor Invest, Estadão. Só os jornais maiores do Brasil. Você vai lá e fala, fiz o fechamento do mercado. As pessoas vão te olhar com outros olhos. Verdade. E a coisa... Eu não paguei nada, zero, pessoal, para participar dos jornais. Zero. Eu não pago. Quem eu pago é minha relação pública que vai cuidar da minha imagem. Só isso. E dá para vocês fazerem isso, pessoal. Ajuda muito. Cara, isso é tão rico, assim, é libertador. Isso que você falou agora, Fábio, libertador. Uma das coisas que eu queria muito, me esforcei muito, agradeço o Henrique, o Cleiton, o Ronaldão para conseguir chegar até você, para te dizer isso. Eu observei o teu perfil e identifiquei o visto para você através disso que você acabou de mostrar agora. Para você ver como isso é poderoso, né? Então, assim, você tá ali exposto na mídia. Eu não sei se você lembra da conversa, eu falei, Fábio, você é um L ali com muita força, né? Óbvio que eu não sou oficial de imigração, não posso chancelar que está aprovado ou Verdade. não. Óbvio que vai ter uma oficial de imigração ali que vai avaliar o seu perfil, mas pela experiência que a gente tem, o dia a dia mostra que o teu perfil está muito bem montado e é muito bonito você deixar claro para a nossa audiência, para os seus alunos e futuros alunos, qual é o caminho. Né? Não é só você ter o conhecimento para você e é escondidinho aqui, não, é só meu. Não, você entrega isso e é por isso que eu acho que é Eu Me Banco, a sua equipe, cara, a sua marca gera tanto valor para todo mundo, porque é libertador, traz liberdade mental mesmo, de pensamento, um pensamento exponencial para a pessoa que de repente nunca teria ouvido isso em lugar nenhum, Fábio. Em lugar nenhum eles estão ouvindo de vocês coisas muito legais. Parabéns, cara. Muito legal, Pedro. Acho que esse é um ponto, porque a gente está chegando num patamar, porque assim, dentro da Elmi Banco, a gente tem desde os alunos que entram no varejo, que estão iniciando a jornada, e alunos que já estão com a gente há muito tempo, que já são profissionais CFPs, já estão em cargos bem grandes no banco, que já mudou o jogo. Esse não vou falar para acabei de entrar na agência do varejo ali, contrate relações públicas. Não dá, porque aí vai ficar pesado. Sim. Mas para quem é um especialista em investimentos, é muito importante trabalhar essa imagem. Bom. Trabalhar ali com relações públicas com você, para sair nos jornais, para sair nas revistas, e não ficar esperando o CFP entrar em contato com você para você falar numa matéria. Dá para fazer, pessoal. A gente vai mostrar o caminho para você.
Então, esses profissionais que vão estar no MBA University são as pessoas que vão ter esse acesso. Vão ter esse acesso com o Pedro, por exemplo, de uma forma muito mais forte, que vão ter acesso a esses profissionais, esses mentores que vão estar nos Estados Unidos, em Miami, Nova York, atuam nas principais instituições, vão ter acesso para se tornar profissionais referência no mercado. Dar aulas nos nossos MBAs, por exemplo, que aí também te gabarita, né? Você dar aula para uma instituição. Então, pessoal, tem muita coisa legal e a gente vai trabalhar a imagem e o profissional de cada um de vocês. A MBA University, ela veio para isso também. Ela não veio só para ajudar com um ponto ou outro, ela veio para ajudar em tudo. Para pegar você e falar, seu sonho é trabalhar nos Estados Unidos, então vamos lá. Precisa cuidar do visto, precisa cuidar da sua imagem, precisa cuidar do seu Instagram, precisa cuidar de tudo. Do seu idioma, tudo. A gente vai estar próximo de você e vai te dar espaço. Então, a gente está fazendo um negócio, Pedro, que realmente eu nunca vi ninguém fazer com tanta força, com tanta disponibilidade aqui. E passa desde esse nível de detalhe, você trabalhar com relação pública. Então vai ser muito legal, a gente está bem empolgado. O Pedrão vai estar com a gente no dia 23/11 e vai ajudar o pessoal a tirar dúvida lá, né, Pedrão? Opa, vou estar com uma equipe lá para atender os alunos da Unibanco, a galera que já está matriculada. Se você não se matriculou ainda lá na programação, se matricula, está cada vez mais próximo, né? Então vai logo, vai estar lá com a gente, porque o conteúdo vai ser muito rico e vai te ajudar a fazer novos voos, dar um upgrade na sua carreira. Vou estar lá sim, Fábio, tirando dúvida de todo mundo. Muito bom. Pedrão, para a gente finalizar, manda um recado para as pessoas que têm o sonho americano, para elas não desistirem, porque dá para chegar lá. É isso. Acho que o ponto principal para você que pensa em estar nos Estados Unidos e tem dúvida, a primeira coisa que eu quero deixar de recado para você é ousadia. Acredite em você. Uma das coisas que eu vejo que o Fábio, o Henrique, o Ronaldo, o Clita, a galera da Unibanco tem, é uma coisa que o Fábio falou que me marcou muito. Eu falei, cara, eu preciso estar com eles. O Fábio falou assim, quando eu entro, você já falou isso algumas vezes em vídeo e falou comigo também. Falou assim, quando eu entro com uma coisa, eu entro com intensidade, eu entro com cabeça. Então, a primeira coisa que eu deixaria para você é, cara, seja intenso, né? Acredite em você. A principal coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade para um processo migratório é que as pessoas não acreditam nela, nem elas se dão conta de como elas são grandes naquilo que fazem. Elas acham tão irrelevante, mas não trocam a lente, o olhar de que o que ela faz é incrível. Ela está uma das maiores economias do mundo, um dos principais bancos do planeta, contribuindo para uma série de pessoas, quantos gerentes gerais que não dão valor para si mesmo e formaram uma galera, já sabe, que hoje em dia estão tocando os bancos, são diretores e passaram na mão daqueles gerentes gerais que estão ali no dia a dia da agência, mas eles não sabem vender isso. Então, seja assim, bastante ousado, acredite na sua carreira, acredite na sua história. Se você ainda é jovem, construa a sua história nesse caminho para que você possa, sim, não tenha vergonha de falar, se eu falar que eu quero estar nos Estados Unidos é porque eu não gosto do Brasil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada a ver com a outra. Você pode contribuir muito, sim, para o Brasil estando nos Estados Unidos. Você vai estar inserido na maior economia da Terra, participando das maiores decisões do planeta, envolvido ali com network que pode trazer muito dinheiro para o seu país, para o Brasil, muitos investimentos, provar que o profissional brasileiro é um profissional que faz a diferença e sim, apoiar o seu país estando nos Estados Unidos. Apoiar os seus filhos, sabe, apoiar as suas futuras gerações. E é literalmente, Fábio, Henrique e a nossa audiência, é literalmente deixar algo muito maior do que valor financeiro para as futuras gerações da sua família. É deixar um legado. É, quem sabe, um dia deixar uma cidadania do país que é o principal país desse planeta. É onde saem as principais decisões, é tapete vermelho para qualquer país que você pensar. E para finalizar, para não me estender muito, falta mão de obra hoje. Os Estados Unidos não conseguem gerar, na grande maioria das áreas, profissionais qualificados que dê vazão para a quantidade de profissionais que eles precisam para os próximos 10 anos. E eu arrisco dizer que 70% das áreas dos Estados Unidos precisam de estrangeiros, 70% das áreas. Independente se vai ter democratas ou republicanos ganhando nas próximas eleições, os Estados Unidos vão precisar de profissionais qualificados. Talvez possa ser você, possa ser a sua família, está vivendo o sonho americano. Não deixe de acreditar na sua história. É isso, Fábio, é isso, Henrique, obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, é o seguinte, estão vendo aqui em cima, trabalhar nos Estados Unidos? Clica nesse botão e já segue aqui, já segue o meu perfil da MBA University e o perfil do Pedro. Até para você saber tudo desse mercado,
saber sobre vistos, saber como você se prepara. A gente vai trazer muita coisa legal e o Pedro vai estar sempre com a gente aqui. Henricão, obrigado por mais uma live aqui com a gente. É isso aí, tamo junto, Fábio. Obrigado, Pedrão, aí, Henrique é pelo 10. bate-papo. E iremos voltar mais vezes, porque tem muitas dúvidas aí para a galera. Teve bastante pergunta aqui, eu separei algumas para depois ir respondendo para o pessoal também. Valeu, Pedrão. Pedrão, você vai estar no Brasil aqui dia 30, 31? Dia 30 ou 31? novembro, dezembro, Agora. que mês? Outubro. Agora. Vou estar. Então, temos um convite para você. Vai ter um evento aqui no Mi Banco, focado em mercado internacional. Aqui é a nossa escola. Tem 50 vagas. O Henricão ainda... Eu sei que tem mais de 150 candidaturas. O Henricão está filtrando ali tudo certinho, até porque precisa fazer a confirmação. Vai ser um evento exclusivo. A gente abriu as inscrições para fazer uma imersão presencial. Vai ser a primeira imersão do MB University, dia 30 de outubro. Das 7 até umas 21h30, mais ou menos. E em um dia, a gente já esgotou as 50 vagas que a gente ia liberar. Em um dia, a gente soltou o formulário, era umas 8 da noite. No outro dia, quando eu fui olhar, já tinha mais de 120 candidaturas. Chegou a bater 198. Hoje de manhã, eu olhei currículo por currículo do LinkedIn para fazer filtro e ver quem é a galera que tem esse perfil, que estaria apta, talvez, para uma carreira internacional. E aí, como tinha quase 200, a gente abriu mais um dia. Então, a gente vai fazer 2 imersões. Dia 30 já fechou. E hoje eu disparei o comunicado que a gente vai abrir um dia a mais, que vai ser no dia 31 de outubro. Então, tem que abrir mais... 31 já está fechado. Tem mais 50 vagas que a gente soltou hoje, para quem quiser participar da imersão dia 31, sobre investimentos internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira lá fora, um pouquinho sobre a cultura dos bancos. Então, se alguém que está aqui assistindo a live tem interesse também, depois vai no perfil da MB University ou no perfil do Fábio lá. Tem um link, o formulário que a gente já soltou para fazer a pré-aplicação. Lembrando que é pré-aplicação, não é se inscreveu, tem a vaga garantida. A gente vai analisar o perfil e ver se faz sentido para o momento de vocês participarem dessa imersão. Fazendo sentido, a gente olhando aqui que, pelo perfil de vocês, vocês estão no momento certo. O nosso time entra em contato e faz a confirmação para vocês. Boa, pessoal. Eu tô risando aqui da Elise MC. Ela, Henrique, me seleciona. Ali já tá foi mentora aqui, já te tá mandei e-mail hoje, Elise. Ela já tá dentro. Ô, Fábio, Henrique, respondendo aí o convite, cara, pode contar com a de Immigration no Evental, que vocês precisarem de nós, estaremos. Fechado. Dia 30, olha só, então mais um reforço pro dia 30, o Pedrão, para vocês tirarem dúvidas sobre vistos aqui, ó. E aqui, ó, aqui a gente tá na internet, lá no ao vivo, sem gravação, sem nada. A gente sabe que tem mais informações ali, ó, que não pode contar na internet. Não, Pedrão? Pô, certíssimo. Muito bom. Então, pessoal, agradecer muito vocês que acompanharam aqui. A gente vai trazer realmente muita informação dos Estados Unidos, muita informação para você se tornar um baita de um especialista, seja trabalhando nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, atendendo os clientes que vão investir lá fora. Inclusive, amanhã, Pedrão, a gente vai trazer a economista e a head de conteúdo da Nomad, que também está causando nesse mercado. Então, ela vem aqui conversar com vocês, a Paula, para falar desse mercado, falar de oportunidade exterior. Ou seja, os investidores estão levando dinheiro para os Estados Unidos e vai precisar de gente para atender essa demanda. Então, amanhã, às 20 horas, a gente vai falar com a Paula da Nomad. E hoje o Pedrão vai voltar com certeza. Então, vai ter muita live aqui, né, Pedrão? Pô, tamo junto, cara. Maior orgulho e honra. Valeu, Ricão. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau. Até amanhã.